Hoje em dia, nas redes sociais, é cheio de vídeo de motorista mostrando o celular e dizendo: ganhei R$ 1.000 hoje. Se eu conseguir, você também consegue. R$ 1.000 no dia. Para quem é trabalhador, isso soa como vitória. Soa como alguém que deu certo. Mas o que quase nunca aparece nesses vídeos? O carro é alugado, o combustível é caro, tem financiamento, tem manutenção, tem seguro, tem desgaste físico, tem jornada absurda. Ninguém mostra a conta fechando no fim do mês. Só mostram o número isolado, porque o número impressiona. E isso cria uma comparação silenciosa, cruel. Olha ele ganhando 1.000 por dia e você aí, CLT, ganhando bem menos. Aí entra outro discurso que muita gente conhece, o da prosperidade, o do mindset, o de que se você não prosperou, a culpa é sua. Eu vejo isso direto em falas do Pablo Marçal e de muita gente que segue essa linha. Assuma o controle da sua vida, mude sua mente, faça a sequência espiritual certa, sempre com um carro bonito, sempre bem vestido, sempre com aparência de sucesso. E aí a mensagem entra fácil. Se ele conseguiu, você também consegue. Se você não conseguiu, é porque não fez direito. Mas em que momento ganhar um pouco mais virou prova de superioridade moral? Em que momento o trabalhador passou a olhar para outro trabalhador e não para o sistema, como se o problema estivesse ali? Porque quando você olha de perto, o motorista que ganha R$ 1.000 por dia e o trabalhador CLT estão muito mais próximos do que parece. Só que alguém está sendo convencido de que é melhor. E para entender por que isso acontece, a gente precisa esclarecer uma coisa básica, que muita gente confunde até hoje. Luta de classes não é sobre quanto você ganha, é sobre de onde vem o seu sustento. Quando a gente fala de trabalhador, quase todo mundo entende o básico. O problema não é falta de informação. O problema começa quando alguém passa a ganhar um pouco a mais, não muito, e isso vira sensação de superioridade. Não porque a pessoa deixou de trabalhar, mas porque a renda começa a virar critério de valor. E isso aparece em todo tipo de trabalho hoje. Quem vive de aplicativo, quem trabalha por entrega, quem presta serviço como MEI porque foi obrigado, quem é CLT, mas vive sob meta, pressão e medo de corte. O formato muda, a insegurança não. Se você ficar doente, não trabalha. Se der um imprevisto, não trabalha. Se o contrato acabar, a renda some. E as contas continuam chegando. Água, luz, aluguel, cartão, escola, internet. Você pode até respirar melhor em alguns meses. Pode achar que agora vai. Mas a estrutura é frágil. Qualquer quebra te joga para baixo de novo. Mesmo assim, muita gente começa a olhar em volta e pensar: pelo menos eu não estou como aquele outro. É aí que nasce a ilusão. Não é que a pessoa virou rica, é que ela confunde ganhar mais com estar seguro, e confunde estar seguro com ser melhor. Mas se você depende do próximo mês de trabalho para viver, você continua preso à mesma lógica. Pode estar um degrau acima, mas o chão ainda é o mesmo. E esse pequeno degrau cria uma fantasia enorme. A ideia de que você virou classe média. É aí que a gente precisa parar e olhar com calma. Teve uma conversa que eu tive uma vez que nunca saiu da minha cabeça. Eu trabalhava na época com montagem e tinha um colega que morava na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Favela, todo mundo sabe o que é. Um dia, conversando, eu soltei algo do tipo: pra gente que é pobre, tudo é sempre mais difícil. E ele respondeu na hora, meio incomodado: pô, eu não sou pobre não. Ele falava com convicção. E olhando de fora, dava até para entender. Ele tinha um carro bom, se não me engano, um Veloster. A casa dele tinha 2 andares. Já fui lá em churrasco, tinha varanda, espaço de festa, tudo. Mas continuava na favela. Aí ele completou: pobre pra mim é aquele cara que passa de bicicletinha com a namorada na garupa. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Porque o cara da bicicleta passava na mesma rua, na frente da mesma biqueira, no mesmo território. A diferença não era estrutural, era simbólica. Era consumo.
Era aparência, era identidade. É disso que a gente está falando quando fala de nova classe média. Na prática, o que muita gente chamou de ascensão foi aumento de renda e acesso ao consumo, não mudança de classe de verdade. Você compra um carro melhor, troca o celular, muda o jeito de falar e, sem perceber, começa a se afastar de quem está logo abaixo. Não porque virou rico, mas porque precisa se diferenciar de alguém. Gessé Souza fala muito disso. Essa classe média não se define pelo poder que tem, mas pelo desprezo que aprende a sentir. O desprezo vira uma forma de proteção. Eu não posso cair ali, então eu preciso provar que não sou como eles. Só que nada mudou de verdade. O financiamento continua, a dívida continua, o medo de perder tudo continua. Mas agora vem acompanhado de arrogância. A pessoa sobe um degrau e começa a olhar para baixo, porque olhar para cima assusta demais. E quando essa diferenciação vira regra, acontece algo ainda mais grave. A luta deixa de ser contra quem concentra poder e vira trabalhador contra trabalhador. É sobre essa virada que a gente vai falar agora. Tem uma coisa que eu vejo o tempo todo, em todo tipo de trabalho. Quando alguém está numa situação ruim, a culpa quase nunca vai para cima. Ela vai para o lado ou vai para baixo. Quem trabalha por aplicativo já ouviu isso 1000 vezes. O problema é quem aceita a corrida ruim. Quem entrega ou presta serviço escuta a mesma coisa. O problema é quem cobra barato. Eu mesmo já vivi isso. Teve uma época em que eu estava apertado em casa e aceitei fazer um serviço por um valor abaixo do normal. Um colega veio falar comigo. Pô, isso não se faz, isso prejudica todo mundo. E ele não estava errado em reclamar, mas eu expliquei minha situação. Eu precisava trabalhar. As contas não esperam, a geladeira não se enche sozinha. A gente se acertou, continuamos amigos. Mas olha o ponto importante aqui. O conflito não era com quem define o preço, não era com quem concentra poder. Era entre dois trabalhadores tentando sobreviver. Isso acontece o tempo todo. E não é só no trabalho. É quando dizem que o problema do país é o Bolsa Família, que é uma máquina de sustentar vagabundo. Eu escuto isso direto. Mas o Bolsa Família ajudou a minha família. Minha mãe era mãe solteira, trabalhava e o benefício ajudava a complementar a renda. Ninguém deixa de trabalhar porque ama benefício. A pessoa deixa de aceitar o emprego quando o emprego paga menos do que o mínimo para viver. Quem vai trabalhar 6x1 para ganhar um salário mínimo quando um benefício garante o básico? O problema não é o auxílio. O problema é o salário baixo, é a distribuição de renda, é o trabalho que não paga a própria sobrevivência. Mas isso quase nunca entra na conversa, porque é mais fácil culpar quem aceita a corrida ruim, quem aceita serviço barato, quem recebe benefício, quem está logo ali, visível, do que culpar quem define as regras, quem define os preços, quem lucra com a precariedade. Mark Fisher chama isso de realismo capitalista, a sensação de que não existe alternativa. O sistema vira o ar que a gente respira, ele some do debate. E aí, a raiva precisa ir para algum lugar. Gramsci explicava isso de outra forma. Quando a visão de quem manda vira senso comum, as pessoas passam a defender uma lógica que trabalha contra elas mesmas. No fim, a gente começa a brigar entre si, achando que está defendendo justiça. É como naquele filme Não Olhe para Cima. Todo mundo discutindo se olha ou não olha para o céu, enquanto o meteoro está vindo. E no final, quem tem poder vai embora, quem fica, fica brigando. Quando a luta vira horizontal, quem está em cima agradece. E para justificar esse conflito permanente, existe uma ideia muito poderosa, uma moral que transforma a desigualdade em culpa individual. É sobre meritocracia que a gente vai falar agora. Existe uma ideia que hoje explica tudo. Ou melhor, culpa todo mundo. É a meritocracia. Não como realidade, mas como moral. A lógica é simples. Se você venceu, foi mérito. Se você não venceu, a culpa é sua. E isso entra na cabeça da gente de um jeito silencioso. A gente começa a se medir pela régua dos outros. Só que essa régua não é proporcional ao nosso tamanho. Cada pessoa parte de um lugar diferente, mas a meritocracia finge que todo mundo largou do mesmo ponto.
Num país como o Brasil, isso é quase uma piada de mau gosto. A gente nunca teve reforma agrária, a gente tem racismo estrutural, a gente tem desigualdade histórica. O ponto de partida nunca foi igual. Mesmo assim, o discurso é sempre o mesmo. Mude o seu mindset, saia da mentalidade medíocre, assuma o controle da sua vida. Como se tudo fosse psicológico, como se estrutura fosse desculpa, como se história não existisse. Quando tudo vira mentalidade, a desigualdade deixa de ser social e vira defeito pessoal. E isso é muito conveniente, porque se o problema é a sua cabeça, o sistema não precisa mudar. Mark Fisher chama isso de uma prisão invisível. Você até sofre, mas aprende a achar que a culpa é sua. E aí, a consciência de classe, que é entender onde você está inserido, é substituída por julgamento moral. Você não está mal porque o jogo é desigual. Você está mal porque não pensou certo. Você não está cansado porque trabalha demais. Você está cansado porque é fraco. Essa moral não explica o sucesso. Ela justifica o fracasso dos outros. E o mais cruel, faz o trabalhador se cobrar, se culpar e se comparar, enquanto quem está no topo nem entra na conta. E se a meritocracia virou moral, as redes sociais viraram o palco perfeito para isso. É ali que a superioridade é exibida, comparada e normalizada. É sobre esse espetáculo que a gente vai falar agora. As redes sociais viraram o palco perfeito para essa moral da meritocracia, porque ali todo mundo aparece vencendo. Você já deve ter visto esse tipo de vídeo. Veja como eu fiz R$1.000 hoje. A pessoa mostra o dia inteiro. Acordou cedo, pegou uma corrida boa, outra melhor ainda. No final abre o aplicativo, R$1.000 na tela. Isso viraliza. O que quase nunca aparece? O dia ruim, o dia fraco, a semana morta, o inverno sem demanda, o dia em que não bate nem 200. Às vezes aquele vídeo de R$1.000 foi um sábado específico, um evento na cidade, uma corrida rara. Mas o algoritmo não quer saber disso. Ele entrega o resultado, não o contexto. E aí acontece uma coisa ainda mais cruel. A internet coloca todo mundo no mesmo feed, como se todo mundo estivesse no mesmo lugar. O cara do Rio de Janeiro, cidade turística, aeroporto cheio, evento, fluxo constante, aparece lado a lado com o cara do interior de Sergipe, onde a demanda é outra, a estrutura é outra, a realidade é outra. Mas a comparação é direta. É como se o algoritmo dissesse: se ele conseguiu, por que você não? Só que ninguém compara ponto de partida, ninguém compara estrutura, ninguém compara contexto. E isso não é só em aplicativo. Tem influencer mostrando ganho em casa de aposta, print de plataforma de jogo, dinheiro fácil. Tem vídeo de produtividade infinita. Enquanto você dorme, eu tô produzindo. Mesmo quando você para, a cabeça não para. Você descansa com culpa. Olha o celular e pensa: eu devia estar fazendo alguma coisa. Byung-Chul Han fala disso como a sociedade do desempenho. A gente não precisa mais de um chefe gritando. A gente vira nosso próprio cobrador. E o algoritmo ajuda. Ele recompensa ostentação, performance, sucesso aparente. E esconde fracasso, cansaço, limite, queda. No fim, você não está só trabalhando, você está se comparando o tempo todo. E quando você se compara com recortes irreais, o resultado quase sempre é culpa. Culpa por não render, culpa por não ganhar, culpa por não vencer. Enquanto isso, quem lucra com visualização, com aposta, com plataforma, com precariedade, nunca entra na régua moral. E quando essa comparação vira rotina, nasce um sentimento perigoso, o desprezo por quem está abaixo, que no fundo é medo de cair. É sobre isso que a gente vai falar agora. Tem uma cena que resume muito bem tudo isso. Imagina aquele vendedor de loja cara no shopping. Roupa alinhada, loja bonita, ar-condicionado. Quando entra alguém simples, um trabalhador comum, olhar cansado, roupa simples, ele olha com desprezo, atende mal. Às vezes nem atende. Naquele momento, ele não é mais ele vira o uniforme, ele vira a marca, ele vira o Luiz XV do sol nascente temporariamente promovido. Só que no fim do dia, quando o shopping fecha,
Ele tira a camisa da loja e pega o mesmo ônibus do trabalhador que ele desprezou horas antes. Mesmo bairro, mesmo aperto, mesmo cansaço. Mas durante o expediente, ele precisou se sentir melhor do que alguém. Porque se ele olhar com atenção, vai perceber o quanto está perto de cair. Isso acontece em todo lugar. Tem gente que diz, eu sou Uber, mas sou Uber Black. Não é só sobre o carro, é sobre dizer, eu não sou como os outros. É a mesma lógica, eu sou explorada, mas sou um explorado premium. Essa diferença simbólica vira proteção psicológica. E isso não é novo. No filme Django Livre, o personagem do Samuel L. Jackson representa o negro da Casa Grande, aquele que se sente superior ao negro do campo. Malcolm X falava disso de forma direta. O negro da Casa Grande se identificava com o Senhor, defendia o Senhor, dava a vida por ele. Já o negro do campo odiava o Senhor. Porque o negro da Casa Grande acreditava em uma coisa perigosa. Eu estou mais perto do poder, mas não estava. Esse desprezo não nasce da força, nasce do medo. Medo de cair, medo de perder o pouco que se conquistou, medo de voltar para onde nunca deixou de estar. O semelhante incomoda mais porque ele é um espelho. O mais pobre lembra, isso pode acontecer comigo. Então, em vez de empatia, vem o desprezo. Não porque a pessoa é má, mas porque está tentando se proteger emocionalmente num sistema que nunca ofereceu segurança real. No fundo, esse desprezo não é ódio, é medo. E enquanto o trabalhador briga com o espelho, o conflito real continua invisível. Ao longo desse vídeo, a gente falou de renda, de trabalho, de comparação, de desprezo. Mas no fundo, tudo isso aponta para uma coisa só. Você pode até subir um degrau, pode ganhar um pouco mais, pode trocar de carro, de roupa, de bairro, e ainda assim continuar preso. Preso à insegurança, preso ao medo de cair, preso à necessidade de se diferenciar de quem está logo abaixo. O capitalismo não vence só quando explora. Ele vence quando convence o trabalhador de que o problema é outro trabalhador. Quando o desprezo substitui a solidariedade, quando a meritocracia vira moral, quando a comparação vira identidade. Consciência de classe não é inveja, não é querer que todo mundo ganhe igual, não é odiar quem prosperou. Consciência de classe é entender onde você está inserido e quem realmente se beneficia da sua competição constante. Solidariedade não é fraqueza, é defesa. É perceber que quem está do seu lado não é seu inimigo, é seu espelho. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que ele ganha menos, mas sim por que a gente está brigando entre nós enquanto o jogo continua o mesmo. Se esse vídeo te incomodou, é porque tocou em algo real. Comenta, compartilha, conversa com alguém sobre isso, porque ignorar essas perguntas não faz elas desaparecerem. Só faz o sistema continuar funcionando sem ser questionado. O capitalismo venceu quando convenceu o trabalhador de que o problema é outro trabalhador. E aí, web espectador, gostou do vídeo? Pô, então deixa uma moral, se inscreve no canal, deixa o like. E cara, olha esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Ele mostra como algoritmos e o mercado moldam suas escolhas sem você perceber. Assiste lá e depois volta pra comentar ou comenta lá mesmo. Falou!